Olá, pessoal. Shabbat Shalom. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui, nós do canal Israel no Caminho, conversando com vocês, compartilhando o que Deus fala no nosso coração. Eu sou o Alexandre Srabotniak e hoje nós estamos aqui, eu e a Zilda Zivian, muito querida, muito fiel ao Senhor, sempre voltada a conhecer mais e mais o que o Senhor tem a dizer para a vida dela. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom, nossos espectadores. Com alegria, mais uma vez, apresentando o estudo da Parashá Terumá. Terumá. E para quem não sabe, terumá é oferta. Então, ela começa com a palavra oferta, por isso que ela chama oferta, né? E o texto que nós estudamos está em Shemot, Êxodos, do 25:1 ao 27:19, na Haftará, 1 Reis 5:26 a 6:13, na Brit Hadashah, Mateus 5:33 a 37 e Tefilim, os Salmos 26. Todas as parashotes são muito ricas, tem muita informação. E essa começa com oferta. Só que o tema todo da paraxá é o templo, o local onde a gente vai louvar o nosso Deus, onde a gente vai se encontrar com o nosso Deus. Esse é o tema geral dessa paraxá. E ela começa com oferta por quê? Porque o povo de Israel saiu muito rico do Egito. Quando ele saiu do Egito, Deus ordenou: peça ao egípcio, às mulheres egípcias, que deem coisas boas para vocês. Então, eles receberam ouro, joias, metais, roupas finas, receberam muita coisa. Eles se tornaram ricos. Eles estavam agora caminhando no deserto e ricos. E aí Deus falou assim, ó, Shemot 25, versículo 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Alçada significa eu estou ofertando, estou apresentando essa oferta ao nosso Deus. Mas ok, para quê? Porque Deus quer preparar um lugar para que o povo se encontre com Ele, um lugar para que Ele seja adorado, para que Ele seja louvado. E Deus conversou com Moisés, né? E falou assim: Eu, você vai construir isso, Moisés. No versículo 9 de Shemot 25, ele fala assim: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Ou seja, Deus deu um projeto completo desse templo, desse tabernáculo, que é um templo móvel. É um templo móvel, por quê? Porque o povo ia se movimentar no deserto. O povo não sabia por quanto tempo, mas ia se movimentar no deserto. Por 40 anos eles se movimentaram no deserto. E esse tabernáculo foi construído no primeiro ano, e Deus deu o projeto completo, Deus deu detalhes sobre como deveria ser construído, sobre todos os utensílios, cada detalhe do que deveria estar lá dentro do templo, ele descreveu o projeto completo, melhor que qualquer projeto que você possa imaginar na sua vida. Deus fez o projeto completo e entregou para Moisés. E aí o pessoal pode pensar, e aí Deus falou: te vira. Não. Se Deus coloca alguma coisa para você fazer, Zilda também sabe disso. Se Deus coloca alguma coisa para você fazer, ele te dá os recursos para fazer isso. Eu achei uma passagem muito interessante que nem sequer faz parte desse estudo dessa paraxá. É
em Êxodos 31, versículo 1 até 3. Ele diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício. Ou seja, Deus falou: prepara o material com as ofertas. Deus deu o projeto inteiro para Moisés. E Deus deu o, vamos chamar de gerente de projeto, que tinha todas as habilidades que o Espírito de Deus colocou na vida dele. O Espírito capacitou esse homem a, a, a construir esse tabernáculo. E Deus é assim na nossa vida. Deus faz isso o tempo todo com a gente. Deus dá projetos para a gente, para a nossa vida. E Deus dá os recursos. Você nem, não consegue imaginar. Você vai falar assim, pô, como eu vou fazer isso? Deus já sabe. Se Ele colocou no seu coração, Ele já sabe que você vai fazer isso. Sabia? E Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que a Zilda precisa. Nós todos precisamos da ajuda de Deus em tudo isso. Nós precisamos da inteligência e a sabedoria, como é usado aí, entendimento, né? Que Deus colocou através do Espírito dele, do Santo Espírito, para esse homem que foi o gerente do projeto do tabernáculo. E assim ele faz com a gente. Ele faz com você também, não faz não, Zilda? Tem feito com todos nós, né? Quando a gente se submete à vontade dele, tudo se torna mais simples, né? Quando a gente entende que ele é o máximo, né? Nós temos que ele tem o melhor e tudo que ele faz é perfeito. Então, isso muda completamente a maneira como a gente está, como a gente vive, né? O que o Senhor quer realmente são momentos, um local, né? Que a gente vai continuar falando sobre isso, de encontro com Ele diário, né? E é isso que trata essa paraxá. Além de ter esse relacionamento com o Senhor, a oportunidade de participarmos desse projeto, da maneira como Ele quer nos conduzir. Que beleza, Zilda. E, bom, ele construiu isso, né? E eles caminharam no deserto, e aí depois foram para a Terra Prometida. Mas o que aconteceu depois na Terra Prometida? Então, faz parte dessa paraxá exatamente essa porção de 1 Reis 5, do 6 ao 13, aonde ele fala, no versículo 6, contando, né, chamando, na verdade, Salomão, não é? Já é a construção do templo, né? Então, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, que é o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. E no versículo 6, ele diz o seguinte, no 11: E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a esse templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. E no versículo 13 ele diz: E aí eu viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Então, nós estávamos conversando antes de trazer para vocês a grandiosidade do templo, não é? E o Senhor, o cuidado de dar na mão de Salomão, que era uma mão
sem história de guerra e sangue, não é? E ele convocou para a construção desse templo 183.600 pessoas. Então, isso, a gente estávamos conversando, que empresa, né? Hoje tem essa quantidade de pessoas envolvidas com esse projeto de construção do templo. Então, é algo que a gente deve refletir na grandiosidade, não é? Desse templo de Salomão. E aí, Verdade. dando continuidade, o Verdade. acréscimo, não é, que a gente avaliou, em Veja, outras passagens que não estão na Paraxá, mas que reforçam, né, a questão do relacionamento, né, de é nós com verdade. o Senhor. É verdade. Você falou um negócio interessante aí. No fundo, foram mais de 180 mil pessoas que estavam participando desse projeto de construção do templo. Você vê que para o tabernáculo, Deus acabou designando uma pessoa, né, para ser o gestor do projeto, para ser o gerente do projeto, que teria toda a sabedoria. Ele diz aqui que Deus deu, na verdade, a Salomão a sabedoria para ele construir isso. E ele arregimentou pessoas, ele fez paz com as pessoas, os antes-inimigos, ou que com certa rivalidade à volta, para construir essa obra de Deus. Deus deu o projeto inteiro para ele de novo. Deus dá um projeto inteiro e colocou ele no cargo de fazer isso acontecer. Eu andei lendo desde o início até a hora de dedicação do templo, foram passados 20 anos. 20 anos. Não sei se o templo durou tudo isso para ser construído, mas o templo só foi dedicado a Deus depois de 20 anos. E Deus usa os recursos mais estranhos que você possa imaginar. Uma coisa que eu acho interessante. Esse templo ele foi construído lá em torno do ano, sei lá, 950, antes de Cristo, né? Antes da era cristã. E esse templo ele ficou sendo usado, era um templo majestoso, riquíssimo. Deus é um Deus de detalhes e declarou todos os detalhes que havia ali. E só que ele foi destruído. O povo, na verdade, lá ele não falou assim, quanto a esta casa, tu edificas, se andares nos meus estatutos. Não só o rei, mas o povo pisou na bola, então não andou no estatuto de Deus. E Deus acabou dando um castigo. Parte desse castigo foi o êxodo de todo o povo para a Babilônia, né? E a destruição do templo. O rei Nabucodonosor destruiu o templo que tinha sido construído por Salomão. O povo ficou 70 anos no exílio e depois voltou para a Terra Prometida, voltou para Israel. E Deus colocou no coração deles: vamos lá e vamos construir o templo, vamos reconstruir o templo. E o templo foi reconstruído. E esse templo que foi reconstruído foi destruído de novo no ano 70 da era cristã. O Império Romano, os romanos destruíram completamente o templo para pegar todo o ouro que havia. Era um templo muito rico. E aí? Não tem mais templo. Como é que eu vou louvar a Deus? Como eu vou fazer um negócio como esse? Acontece que o nosso Deus, o nosso eterno Deus, ele prometeu um o ungido, alguém que ia trazer a salvação para o povo. E ele mandou Yeshua. No início do primeiro milênio, ele mandou Yeshua. Yeshua pagou o preço do meu pecado,
Até a Zilda tem pecado. Até você tem pecado. Ele pagou o preço do nosso pecado com o próprio sangue dele. E ele foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou, e depois de ressuscitar, ele mandou o Espírito dele. Bom, mas não tem mais tempo. Mas aí ele falou assim: o meu Espírito vai residir dentro de você que acredita em mim, que entendeu quem eu sou. Então, o Espírito de Deus está em nós que acreditamos em Yeshua, a Mashiach, e no que ele fez. Nós passamos a ser o quê? O templo do Senhor. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, reside dentro de nós. E nós convivemos com ele todos os momentos de nossa vida. Tem hora que a gente esquece, eu esqueço às vezes. Tem hora que a gente não dá pelota, mas na hora que as coisas apertam, a gente lembra dele e fala assim: oh meu Deus, me perdoa porque eu esqueci do Senhor e o Senhor está aqui comigo e eu preciso da tua ajuda. Todos nós precisamos, todos nós precisamos. E eu não sei, você chegou a ver o Salmo também lá, Zilda? Viu Eu alguma vi coisa? o Salmo 26, Hum, né, que ele é um salmo de Davi, e eu dou destaque para o 26:8, que diz: Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que até já chegando ao encerramento, para não ficar muito extenso, seria muito bom os nossos espectadores estar olhando para essas passagens, os detalhes de Deus, né? E como Deus, ele é cuidadoso e zeloso, não é? Com as nossas vidas, que a gente possa andar segundo plano, o propósito e principalmente a vontade dele, que nós não deixemos com que o Espírito Santo que habita em nós seja entristecido, envergonhado ou humilhado, né, por atitudes carnais, né, que a gente pode ter, né, pelos pecados, por nossas fragilidades, que nós possamos sempre buscar o Espírito de Santo, Ruach Kodesh, né, na nossa caminhada e seguir firmes, confiantes, não é, do que Yeshua nos deixou para o tempo de hoje. legal. Sim, Alex? Tá, deixa eu adicionar uma coisa aí que eu achei muito Tá, interessante. pode No acrescentar. próprio Salmo 26, Aham. um pouquinho antes, ele fala assim: lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Quando ele fala, lavo as minhas mãos na inocência, ele diz assim: eu estou me livrando de todas as coisas erradas que eu faço, de toda a maldade. A nossa natureza está aqui na carne, ela é uma natureza pecaminosa. E a gente, se a gente descuidar, a gente vai fazer coisas erradas. Mas quando eu falo lavo as minhas mãos na inocência, eu estou dizendo assim, eu estou me limpando, eu estou pedindo perdão a Deus por tudo que eu fiz de errado, eu tô me preparando para andar com o Senhor, né? E assim andarei ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Ou seja, temos que andar com o nosso Deus, andar o tempo todo com Ele. E falar das maravilhas dele, falar o que ele já fez para nós, o que ele tem feito, a- falar no que a gente acredita que ele ainda vai fazer muita coisa. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós somos hoje o templo
do Espírito de Deus, ou seja, você não consegue se livrar de Deus, não. Ele está dentro de você, ele não vai te largar. Viva! Tá bom. Eu posso fazer besteira, mas ele vai. Eu peço perdão e ele vai estar comigo, ele vai continuar comigo. E que Deus nos abençoe. Quer encerrar com uma oração, Zilda? Quero. Pai querido, amado, obrigado por essa oportunidade de nós entendermos melhor quem é o Senhor, né? Quem somos nós, que nós temos que ter um coração grato, né? Precisamos falar das tuas maravilhas e que nós possamos, como o templo do Ruach Kodesh, nos comportar de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Amém. Muito obrigado. Desejo a todos um Shabbat Shalom, com muita alegria, lembrando que o Espírito de Deus está dentro do nosso coração e que a gente tem que estar com Ele, confiando nele, acreditando que Ele vai nos ajudar em todos os momentos, acreditando que Ele vai nos abraçar, até nos momentos que a gente fala assim: ai, Deus, o que que eu faço? É nessa hora que Ele te abraça, aquele abraço tão gostoso que vai aquecer o teu coração, que vai te deixar com paz no coração, aquela paz que só Yeshua dá. Shabbat Shalom a todos, que Deus os abençoe. Com muito shalom. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.